Mais uma vez, a paz seja convosco, louvamos a Deus, porque temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, meditando a respeito dos assuntos do reino, podendo crescer em estatura e graça, podendo desenvolver a fé nele, para que diante das lutas e dificuldades, nós possamos permanecer em pé, confiantes no seu amor e no seu cuidado. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, na pergunta 56, que diz: qual é a razão anexa ou complementar ao terceiro mandamento? A razão complementar ao terceiro mandamento é aquela que, embora os transgressores deste mandamento escapem do juízo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Então, uma grande dificuldade que nós temos na nossa vida terrena... Daniel, senta do lado ali, por gentileza, você não precisa ficar na porta, não. É bom que você vai acompanhar, você pega a Bíblia, entendeu? Diácono, pega a tua Bíblia também, para você poder acompanhar. Embora nós vejamos com grande frequência pessoas agindo de uma maneira errada e saindo impunes, muitas vezes nós referenciamos o nosso país como o país da pizza, porque tudo acaba em pizza, em que as pessoas elas lutam, brigam, xingam e no final das contas eles sempre apenas dividem os lucros, e as pessoas que deveriam receber algo não recebem. Nós temos visto isso bastante dentro do contexto político, social, em que as pessoas elas fazem o que querem e não acham que não tem nenhum tipo de juízo sobre elas. Fazem contas do tipo, eu roubo 1.000, mas se eu tiver que pagar só 200 ou 300, eu ainda estou com lucro, e é assim mesmo que funciona. E as pessoas elas desenvolvem esse pensamento e essa didática. E uma coisa anexa a esse terceiro mandamento é exatamente a condição. Vamos ler o terceiro mandamento, Êxodo 20. A gente nem vai... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor, seu Deus. Na semana passada nós tivemos meditando exatamente sobre essa condição da pessoa, ela achar que o nosso Deus, ele não é um Deus justo, ele não é um Deus que vai executar os seus juízos. Então, as pessoas têm que entender que a ação de Deus, ela é de uma forma muito geral, mas também é muito específica. A razão anexa deste e de todos os mandamentos é a soberania e a autoridade de Deus. Independente da situação que ocorra, nós temos que sempre imaginar e pensar que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor, e Ele tem autoridade para fazer tudo. Por mais que nós vejamos as injustiças, Ele vê todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus que... não observa, ou ele não é um ser que dorme. O salmista, se não me engano, se é um salmo, ele fala: não dormita nem dorme o guarda de Israel, porque as pessoas elas acham que os olhos de Deus eles não estão vendo todas as coisas, mas ele afirma que está. Ele é a autoridade total sobre todas as coisas. Ele é o soberano e criador de todas as coisas. Todos os que vierem a desonrá-lo por suas palavras e atitudes irão sofrer o devido castigo. E aí, mesmo que eu não cite o nome dele, em especial dentro do contexto cristão, as pessoas elas têm agido de uma forma muito irreverente em relação ao seu modo de agir. Tenho conversado com o Rosângela em relação a algumas condições sociais e profissionais, em que as pessoas elas se declaram cristãos, mas não agem como cristãos dentro do meio. Eu lembro que, acho que eu já até comentei uma vez que eu vi uma série de 3 adolescentes ou 3 jovens, e um deles ele era traficante de drogas, mas ele levava o dízimo dele para a igreja e o pastor achava muito legal aquilo, abençoava a obra. As pessoas acham que por agir de uma forma errada, se dizendo cristãos, elas conseguem a bênção de Deus simplesmente porque tem uma titulação ou tem uma carteirinha de igreja ou qualquer coisa dessa. E a palavra de Deus é muito clara.
dizendo que o juízo ele começa pela casa de Deus. Quando nós vemos as lutas, dificuldades e perseguições, é exatamente Deus já mostrando como que vai ser feito esse juízo perante o mundo, porque as pessoas que estão na casa do Senhor, eles vão ser os primeiros a serem julgados. Todos os que vierem a desonrá-lo, mas como que eu posso desonrar o meu Deus? Meu jeito de agir, meu jeito de falar, os meus pensamentos mesmo que os outros não vejam, o meu vestir, as músicas que eu ouço, todas as formas, quando eu chamo para mim que eu sou cristão e eu ajo de uma maneira que não é abençoada, eu trago de alguma maneira escândalo para as pessoas. Mesmo dentro de um contexto familiar, entre amigos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não desonrar o nome do Senhor, porque a pessoa vai pensar assim, pô, esse cara é cristão, essa pessoa, ela é cristã? Não desonraram através das suas palavras, atitudes, e as pessoas elas irão sofrer o dano, seja no contexto terreno, seja no contexto eterno. Cristãos ou não cristãos vão sofrer o dano. É uma coisa que por um tempo eu orei bastante pedindo ao Senhor que realmente o juízo dele ou a lei dele fosse aplicada sobre a minha vida aqui na terra. Quando você recebe o juízo do Senhor na terra, quer dizer que, teoricamente, você não vai receber esse juízo nos céus. Mas as pessoas, elas acham que porque não teve nenhuma punição, está tudo certo, e não está tudo certo. De Deus não se zomba, e Jesus nos adverte seriamente em relação a isso. Mateus, capítulo 12, verso 36. Mateus 12, 36. 36 e 37. Mateus 12, versos 36 e 37. Luli? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Nós temos tratado isso dentro da... Senta, ô Manuzinha, senta do lado da mamãe, senta, bem bonitinha, tá bom? A gente tem trabalhado dentro do culto noturno a condição da palavra torpe. Falamos no domingo à noite passado, falando sobre a conversa sexual de uma forma indecente e fazendo piadas a respeito dessa temática. E o Senhor Jesus Cristo ele vem falando que não só ações. As pessoas dentro do Antigo Testamento eles eram muito focados nas ações. Elas achavam que as promessas ou as punições elas eram atreladas unicamente em relação à ação prática. E o Senhor ele vem trazendo um entendimento diferente e ele fala que qualquer palavra que você proferir, ela vai ser levada em conta no dia do juízo. Claro que muitas vezes as ações elas acabam tendo um peso e um dano muito maior, mas as palavras elas também são levadas em conta. E ele finaliza no verso 37 dizendo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca ela profere coisas ruins, malignas, como que pode habitar o Espírito Santo dentro desse coração? Se os seus pensamentos eles são totalmente contaminados, como entender que você tem Deus dentro do seu coração? Ou que Ele rege a sua vida? É algo profundo. Esse verso de Mateus diz respeito também aos juramentos fúteis, falsos e desnecessários. Nós fazemos votos, nós fazemos juramentos, nós temos falado isso domingo à noite também, dessa condição de você se entrar com algum tipo de compromisso que você não dá conta. Quando você vai entrar num negócio, a palavra de Deus fala que você tem que fazer a conta, se você dá conta de completar aquilo. Se você vai construir uma casa, você tem que fazer as contas para ver se você tem recursos necessários para você construir essa casa, para que você não passe por vergonha e aquele pela qual você representa. Nós vivemos numa capital federal, em Brasília, em que há muitos embaixadores. Os embaixadores, eles são representantes daquele país. Então, se um embaixador ele fizer algo sério, ele for cometer um agravo, quem cometeu foi o país.
A própria região do consulado é uma região que é determinada como um terreno da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, é propriedade deles. Não é brasileiro, ali é um pedacinho da Alemanha, um pedacinho do Japão. Então qualquer coisa que acontecer é levado em conta como um ato de guerra. Nós somos embaixadores de Deus. Quando nós proferimos, quando nós pensamos, quando nós agimos de uma forma irreverente, quando nós fazemos juramentos falsos, sem sentido, sem necessidade, nós estamos desonrando a Deus. Os juramentos, eles podem ser lícitos e mesmo obrigatórios em muitos casos. Em algumas situações, nós somos obrigados a jurar. O juramento é uma parte do culto religioso e da própria vida do crente, pela qual o cristão, em ocasiões necessárias e com solenidade, chama a Deus por testemunha do que afirma ou promete, por exemplo, no casamento. Então, quando eu profiro situações, palavras, faço declarações, eu estou falando em nome de Deus, porque eu fui comprado pelo sangue dele, eu sou o servo dele. Ele vai ser o responsável. Até alguns meses atrás, Luiz era de minha responsabilidade diante da parte legal e civil. Mas hoje ela é responsável pelo que ela faz. Tanto que nós fomos lá no banco resolver uma situação e eu falei, eu preciso vir. Ele falou, você não precisa, mas ela precisa. Não precisa mais da minha pessoa como uma pessoa que vai intermediar. É a mesma coisa o Senhor. O Senhor, quando Ele compra você pelo sangue dele, tudo o que você faz respinga nele, reflete nele, sejam negócios, palavras, ações, brincadeiras e qualquer coisa que seja, respinga nele, porque as pessoas elas sempre vão fazer essa ligação de você com aquele que é o seu Senhor. O juramento é uma parte do culto religioso e da própria vida do crente. Quando eu falo, eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando você no batismo, você chega e diz, eu confesso Jesus como meu Deus, como meu Pai, Jesus como meu Salvador e o Espírito Santo como meu Consolador, você está fazendo um juramento. Quando você está diante de um sacerdote e de conhecimento do que você está fazendo, e você diz, eu declaro que eu vou ficar casado com a Rosângela até o fim dos tempos, eu vou, enquanto a vida existir, eu estou, seja na doença, na saúde, na pobreza, eu estou fazendo um juramento diante de Deus. Eu chamo Deus para ser a testemunha daquele fato. Você entende a dificuldade quando há um divórcio de um casal realmente casado diante dos pés do Senhor? O juramento é uma parte do culto religioso e da própria vida do crente, pela qual o cristão, em ocasiões necessárias e com solenidade, chama a Deus por testemunha do que afirma ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade, a ignorância ou a falsidade do que ele jura. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Salmos, Eclesiastes, Cantares. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos, cumpre o voto que faz. Ele ordena que você faça votos? Hã? Não, pastor, é interessante até Deus 5 também. Por favor. Deus 5 também, irmão. melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tá? Ele não ordena que nós façamos voto. Jejum, votos de qualquer sorte ou espécie, leitura, dinheiro. Ele não ordena que nós façamos isso. Mas se você faz voto, cumpre. Porque ele leva a sério. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando você vai fazer um voto, ponha por escrito. Ponha por escrito para que você saiba como julgar esse voto que você está fazendo. Será que o voto que você fez, ele tem essa flexibilidade que você está dando ou não? E muitas vezes a gente não presta atenção nisso, a gente faz um voto de uma maneira muito geral, e a gente acha que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. Às vezes no calor do momento, né, pastor? Mas a emoção é o problema. Eu mesmo já fiz alguns votos assim, e depois eu parei para pensar, como eu
pode fazer. Mas tem que cumprir. Tá? Se você realmente não dá conta, peça perdão a Deus. Inclusive, a sua infidelidade, ela está pregada na cruz do Calvário, ela é coberta pelo sangue do Senhor. Mas você não pode fazer disso uma situação comum, uma situação em que você repete isso, porque acaba caindo no pecado de iniquidade. Como que eu faço voto toda hora? Como que eu prometo coisas ao Senhor toda hora e não cumpro? Se você é filho, Ele vai te perdoar. Mas se você está fazendo esse voto e esse compromisso, entendeu, de uma maneira irreverente, você também está desonrando Ele. Maridos com esposas, esposas com maridos, e assim vai. As pessoas, elas fazem compromissos e votos. E se você fez um voto, mesmo que você receba dano, você tem que cumprir, se possível for. Hoje pela manhã, estava vendo um negócio de passagem com uma pessoa aqui, e eu acabei de descobrir que eu comprei 2 idas para uma pessoa. E agora eu vou pagar, eu vou perder R$1.300 na compra. Mas eu fiz um compromisso com a pessoa. Eu não posso simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, deu errado aí, se vira. Não, eu me comprometi a fazer a coisa. Nós como empresários, eu não, né? Mas vocês como empresários, comerciantes, às vezes você faz um compromisso com uma pessoa e você errou. E se você fez um compromisso com a pessoa e você errou, você tem que arcar com o prejuízo. Quem tem que arcar com o prejuízo não é o terceiro. É complicado, entendeu? E nós, como cristãos, nós estamos achando que não tem problema. Tem problema. Porque o Senhor, na eternidade, Ele fez um voto, um compromisso com Deus Pai, dizendo que Ele iria morrer por mim e por você. E mesmo diante da maior agravo lá no Monte do Getsemane, Ele fala que seja feita a tua vontade e não a minha. Tendo autoridade e tendo poder. E nós temos que pensar dessa maneira em todos os aspectos. Porque se a gente começa a abrir brechas dentro da nossa forma de pensar e de agir, tudo ruim. Porque os fundamentos, eles são colocados uns sobre os outros. Ou você assume, ou você não é uma pessoa que está realmente honrando ao Senhor. Da fidelidade dos juramentos. O juramento ou o voto deve ser honesto e acima dos interesses pessoais. Então, quando nós fazemos um voto, especialmente com o Senhor, nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação a por que você está fazendo isso. Qual a motivação de você estar agindo dessa maneira? Será que você realmente está querendo intimidade com o Senhor? Tenho falado com algumas pessoas que elas acham que o jejum, o voto é uma moeda de barganha, como se a gente pudesse negociar com o autor da vida que não precisa de nada nosso. Não é como você chegar diante de uma pessoa que não tem recurso ou tem dificuldade e você propõe um negócio que é só vantajoso para você, porque você sabe que aquela pessoa está desesperada. A gente vê isso quando tem as tragédias. Tem a tragédia tal aqui lá, não, a minha água que custava R$8, eu vou subir para 50. Na época que teve a pandemia, aquele preço do álcool gel que ficava lá em cima, as pessoas desesperadas e as pessoas jogando o preço lá em cima. Aí não é questão de oferta e demanda, é questão de vergonha na cara. Na greve dos caminhoneiros, entendeu? Muitas pessoas pegaram a gasolina e colocaram mais de R$10 no litro. Entendeu? Aproveitando a oportunidade. O juramento, o voto de servir as pessoas deve ser honesto. Médicos que sabem de uma dificuldade que a pessoa está passando e fazem o quê? Fazem uma barganha com a pessoa por fora. Pô, a pessoa está morrendo. Às vezes a gente vê pessoas que estão na fila aí de transplante, de uma hora para outra o cara consegue um transplante do dia para a noite. Pô, que milagre, só porque o cara é rico aconteceu isso. Será que acontece isso com pessoas mais carentes? Eu não conheço. E nem estou fazendo um julgamento irreverente em relação a isso, mas é estranho. A gente vê as dificuldades, pô, a gente vê lá o Felipe lá querendo fazer a cirurgia dele lá da garganta com dificuldade. Como é que uma pessoa da noite pro dia consegue um rim, consegue um coração? O voto ou juramento deve ser honesto acima de interesses pessoais. Pastorado, isso acontece demais. Quando você é chamado para o ministério pastoral, você tem muitas facilidades. Você, com toda a confiança, você deposita o seu dízimo e oferta, mas você não sabe o que acontece. Entende? Tem a Ingrid que controla, mas quando uma pessoa vai contar aqui
Quem está dizendo que a pessoa não pegou e colocou uma nota no bolso? Quem está vendo? Quem está checando? Eu faço um voto diante de Deus, será que eu tenho interesse pessoal em relação a isso? Todo juramento deve ser claramente expresso, é aquilo que eu falei para vocês, tem que ser expresso de uma forma clara. Eu faço um voto de fazer isso tal dia, por tal período, entendeu? De tal horário, entendeu? Com tal finalidade, porque senão o nosso coração ele perverte os nossos pensamentos. A coisa mais simples que tem é você esquecer que por quanto tempo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é realmente o voto, o por quanto que é, será que eu posso eliminar? Todo juramento deve ser claramente expresso, eu já falei para vocês que eu faço de forma escrita, de forma objetiva e direta. E quando envolve mais de uma parte, deve ser presenciado por testemunhas. Se você fizer um voto com mais de uma pessoa, você precisa ter testemunhas. No Antigo Testamento dizia que se a mulher solteira fizer um voto e o pai dela, que era o responsável, não tiver ciente e não aprovar, não vale. Se o marido não aprovar, não vale. Nós precisamos entender que se isso afeta outras pessoas estão participando, tem que ter o aceite da pessoa. Eu não posso tomar a minha decisão por minha conta. Um juramento honesto, para que não seja leviano, existe alguns pré-requisitos. O primeiro deles é sinceridade. Qual a motivação do meu coração? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é o motivo final de eu estar fazendo alguma coisa? A primeira coisa válida ao fazer um juramento é a sinceridade. Nenhum voto ou juramento terá validade se não tiver origem, um caráter direto e honesto e uma consciência voltada para Deus. E quando nós vemos aqueles filmes de tribunal nos Estados Unidos, em que o cara coloca a mão sobre a Bíblia, ou então quando o cara vai assumir, entendeu, a presidência ou algum cargo político, ele coloca a mão na Bíblia, ou ele está lá no tribunal e você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, diante de Deus, e ele fala, eu juro. O cara é espírita, o cara é satanista, o cara é macumbeiro. Que validade tem aquilo? As pessoas elas tentam de uma maneira humana tentar fazer algo que o ser humano não consegue controlar. É espiritual. Você acha que diante de Deus, um líder que é ímpio, colocar a mão na Bíblia, ou uma pessoa diante do tribunal colocar a mão na Bíblia, será que para ele faz alguma diferença? Para Deus faz. Para Deus faz. É aquilo que eu falo para os homens da nossa igreja, dentro do sacerdócio masculino. Não importa se você é cristão ou se você não é cristão. As leis de Deus, elas são válidas para você da mesma maneira. Não muda nada. Continua valendo. E você vai ser julgado. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece, você vai receber apenas o ônus daquilo que você deixou de cumprir. A primeira coisa válida ao fazer o juramento é a sinceridade. Nenhum voto ou juramento terá validade se não tiver origem um caráter direto e honesto, em uma consciência voltada para Deus. Mas como ter uma consciência voltada para Deus se você não conhece os ditames do contrato? É por isso que eu falo de casamento. Se você não sabe o que é o casamento, como é que você pode achar que Deus está nesse negócio? Como é que você pode achar que Deus está aprovando aquilo? Casais sofrem porque acham que estão casados e não estão casados. Porque o primeiro princípio, ele não é. O segundo princípio, ele não é conhecido, que é o conhecimento. Como alguém pode jurar ou dar voto a algo que não conhece? Você não sabe da situação. Deixa primeiro eu me inteirar da situação. Olha, você quer fazer comigo uma sociedade? Você entra com 1.000 e eu entro com 1.000. Dá o teu dinheiro aí. Espera um pouquinho, deixa eu entender o que está acontecendo. O que é o negócio? Qual que é a proposta? Qual que é o retorno? Quando que eu vou ter esse retorno? É algo que alguns de vocês comigo têm. Pô, qual que é o propósito? Qual que é o esquema que é determinado? É tal dia? É tal hora? É essa porcentagem? É esse valor? É tanto tempo? São votos que nós temos que ter o conhecimento. Se você não tem conhecimento, como você pode assumir lealdade a alguma coisa que você não conhece? Que é como, por exemplo, o falar em línguas dentro do contexto pentecostal. O cara começa a falar os labachúrias. Como que eu posso falar amém se eu não estou entendendo?
Ora aí, irmão. Aí o irmão salta uma palavra em línguas, eu não estou julgando isso, eu estou falando, a pessoa começa a falar em línguas estranhas, línguas dos anjos, e o cara está falando amém. Como é que ele fala amém se ele não sabe o que é? Palavras dentro da igreja, orações dentro da igreja, orações de concordância, elas têm que ser em português e muito bem feitas. Senão eu não posso falar amém. Às vezes a gente vem em reunião de oração, o cara está tão desligado, eu já vi isso. Pô, não sei o que, o irmão teve câncer, e o irmão, aleluia. Como que o cara fala aleluia? Ele nem está sabendo o que está acontecendo, ele nem fala. Glória a Deus, é isso mesmo, Deus. Parece que a pessoa está empecando, parece que está falando Deus, vai de encontro a ele, né? Vai de encontro a ele. Como posso eu assumir lealdade num juramento com algo que eu desconheço? Essa é uma atitude totalmente irracional, mas porém, infelizmente, bastante comum na igreja atual. É necessário trazer de volta à igreja cristã o compromisso com o conhecimento, sem o qual ninguém verá a Deus. Mateus capítulo 5, verso 36. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mais uma vez, por favor. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco. 34, Raiane, por gentileza. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Continua? Nem pela terra serei estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disse passar do maligno. É muito mais na situação do que você faz e como você age do que qualquer outra coisa. Não é palavras vãs, é como você age. Novamente, aquele pensamento que eu postei algum tempo atrás, para muitas pessoas o evangelho vai ser pregado apenas através do seu modo de agir, do seu modo de viver. E nós com isso não temos que ser religiosos, nós temos que ter uma vida tranquila. Estava lá na sexta-feira lá com a Rosângela, ouvindo um sonzinho lá num bar lá, e o meu querido aparece lá, e ele olha assim e fala para mim assim: Pastor Paulo, você aqui? Eu me senti como se eu estivesse no meio de uma casa de prostituição, ou então dentro do tráfico de drogas. Entenda que nós somos seres humanos, nós temos que viver essa vida intensamente. É algo que é um grande presente de Deus. Quando você recebe um presente, a primeira coisa que você faz é abrir o presente. É você experimentar o presente. Eu deveria ser, não entendeu? Deveria ser. E nós temos um presente muito grandioso que chama-se a nossa vida. Nós temos que viver a nossa vida de uma maneira intensa, desde que glorifique ao Senhor. Não há problema de você estar em um ambiente que pessoas fazem coisa errada, desde que você não esteja fazendo coisa errada. Temos que tomar um cuidado, dependendo do nível de ilicitude que tenha no ambiente, entendeu? Não é que você pode fazer o que você quiser em qualquer lugar. Mas nós temos que saber que nós não somos pessoas para estarmos escondidas, nós temos que ser pessoas que somos luzes para serem colocadas em cima de um local alto para você poder iluminar o ambiente. Isso faz diferença em qualquer lugar que seja. E essa atitude totalmente racional é bastante comum na igreja atual. É necessário trazer de volta à igreja cristã o compromisso com o conhecimento, sem o qual ninguém poderá louvar o Deus cristão. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi jogar fora toda a minha coleção de CDs, porque eu entendi que eu só podia ouvir música cristã e gospel, e eu vi que isso é um grande engano. Grande parte dos CDs e das músicas, grande parte não, mas uma boa parte, são músicas totalmente sem nenhum fundamento, que não falam do amor, não falam da paz, não falam da tranquilidade, mas criam toda sorte de coisas. Será que você tem que se limitar a isso? Será que você só pode viver nesse contexto?
Fidelidade dos juramentos, o primeiro pré-requisito é a sinceridade, o segundo conhecimento, o terceiro propósito. Por que você está fazendo esse juramento? Qual o motivo? Será que eu faço isso porque eu quero me aproximar de Deus? Como eu estava falando com a minha mamãe outro dia, ela estava me perguntando sobre a finalidade do jejum. E eu falando que a finalidade do jejum, ela é nos aproximar de Deus. Ah, mas eu vou jejuar para o fulano ser curado. Jejum não é para isso. Ah, mas eu vou jejuar porque eu quero passar num concurso. Jejum não é para isso. É como a gente viu na pandemia, e eu não vou dizer se é certo ou se é errado, porque eu não sou médico, em que muitas pessoas estavam vendendo o remédio lá para verme, para matar a Covid. Não sei se tinha alguma opção, alguma ação ou não, não sou médico, não sou uma pessoa que é químico para dizer que aquilo tem um afeto, não sei, tá? Mas cada coisa tem a sua finalidade, cada coisa tem o seu propósito. Um juramento feito levianamente, sem conhecimento e sem a firme intenção de cumpri-lo a qualquer custo, irá fatalmente resultar em nada, ou melhor, vai resultar em vergonha. Eu sei que eu não dou conta, mas eu faço, simplesmente para dar continuidade a alguma coisa. Nossas decisões, elas não são decisões que têm que ser tomadas a toque de caixa, nem sem pensar. Não há uma decisão sequer no mundo que não há a possibilidade de você dar uma parada, mesmo que seja de 5 minutos, e você não possa elevar as suas orações aos céus. Situações extremas que a pessoa está lá, poxa, ou você opera ou morre, essas situações são ímpar. A grande maioria a gente pode pensar, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é abençoado? Será que não é abençoado? Mesmo que nos dê um retorno financeiro. São situações que nós temos que pensar. Se não me engano, foi o de ontem, o Glorify que eu mandei ontem, a imagenzinha. Até mandei o áudio. Eu sempre mando o áudio para minha filha e mando para minha irmã lá em São Paulo. E a Vânia pediu que eu enviasse para ela, eu envio também. Mas ontem eu mandei para o André, nem sei se ele ouviu o áudiozinho. Qual é a motivação? Ele comentou comigo, poxa, consegui um contrato, esse assim, será que é de Deus? Por mais que a coisa ela seja financeiramente boa, é a vontade do Senhor? É o Senhor que quer que seja feito? Nós podemos, independente do que parece ser algo, que bonitinho, hein? Pode ficar, entendeu? Ah, que bonitinho, entendeu? Juízo, hein? Que bonitinho, né? Agora perdeu até a razão. Entendeu? A gente tem que olhar para situações que nem sempre, só porque elas são aparentemente saudáveis, elas são graciosas diante do Senhor. O juramento tem que estar acima da necessidade e do interesse pessoal, antes e a despeito dos inconvenientes resultantes. Se eu criei um propósito, se eu tenho um propósito, eu tenho que me firmar. Tem uma frase que o meu cunhado ele usava, não sei se ele usa mais, que é: você tem um objetivo, você foca naquele objetivo, mas antes disso você estabelece um plano para você cumprir aquilo. Tudo isso são processos que você tem que fazer, que você também puxa para a área espiritual. Você tem um juramento, você busca ser sincero nesse juramento. Você precisa conhecimento de tudo que envolve aquele juramento que você vai fazer, não que você fez. Você começa a pensar no propósito. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí eu defini, eu tenho que ser fiel. Fidelidade. Ser fiel, essa é uma incapacidade humana notável, entre outras. Nós não conseguimos ser fiéis. Não é uma característica humana, mas é algo que nós temos que perseguir. Mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas dificuldades, nós temos que buscar a fidelidade. A fidelidade é uma consequência da salvação. Aqueles que são salvos, eles buscam ser fiéis, como eles buscam a paz, quando eles buscam a alegria. Eu fico muito desconfortável com ela andando com uma caneta na mão, com ponta desse jeito. Se ela cair em cima, vai acabar o nosso domingo, entendeu? A fidelidade é uma consequência da salvação. Aqueles que são salvos, eles buscam ser fiéis. Eles buscam, através da comunhão do Espírito Santo,
Mas é preciso ter a sinceridade e o propósito de ser fiel, orando sempre, para que Deus use de sua misericórdia, mantendo pelo Espírito a fidelidade dos seus filhos. Eu não tenho característica em mim de fidelidade, mas eu posso orar a Deus para que Ele me conceda fidelidade, para que Ele me mantenha fiel àquilo que eu me coloquei como plano da minha vida. Muitas coisas vão nos ser oferecidas como propósito. A gente vê a figura lá do irmão de Jacó lá, em que ele tinha toda uma vida, ele tinha uma primogenitura, ele tinha um status dentro da família, ele vende aquilo, ele banaliza aquilo, é porque eu estou morrendo de fome. E aí ele come o prato de lentilhas em troca da primogenitura dele, que era algo que não deveria ser comercializado. E muitas vezes nós fazemos o mesmo comércio em relação à nossa salvação. Nós não ponderamos que a nossa salvação ela é preciosa o bastante e que nós temos que ter zelo em relação a ela, não que nós venhamos a perdê-la. Salmos 141, versos 3 e 4. Salmos 141, versos 3 e 4. É o Felipe. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. 4. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Por que ele está falando para Deus colocar uma guarda na boca dele? Porque se Deus deixar você fazer o que você quer, você vai cair na lambança. Ele está falando isso, ele está pedindo Tá. que a sua casa mentira, né? Tá? Não permitas que o meu coração se incline para o mal. O salmista ele sabe que a tendência do coração humano é fazer o que é errado. Não se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens malfeitores, homens que são malfeitores. Ele está falando, tome cuidado, porque a má companhia perverte os maus costumes, os bons costumes. E ele finalmente ele fala, e não coma eu das suas iguarias. Ele está falando de comida? Não, está falando do agir, de eu começar a copiar a forma de agir das pessoas, como se fosse algo comum a mim. Se eu convivo com pessoas ilícitas e pecadoras, o que vai acontecer naturalmente é que eu vou começar a absorver o modo de pensar e agir dessas pessoas, que era uma das grandes regras. Não casem com povos estrangeiros. Não deem suas filhas, não deem os seus filhos para povos estrangeiros. Por quê? Se houver uma união de luz e trevas, o que vai acontecer é que as trevas elas vão apagar a luz. É muito mais fácil as trevas trazerem as pessoas da luz para as trevas do que ao contrário, porque o coração do homem é tendente ao mal. Consequentemente, não tenho nenhuma regra melhor, senão que assim moderemos nossos juramentos. Cuidado com os juramentos e os votos que você faz. Sirvam à justa necessidade. Faça votos, mas com o propósito de ajudar pessoas. Sirvam à justa necessidade, onde de fato ou tenha de vindicar-se a glória do Senhor ou promover a edificação de um irmão. Se dedique no crescimento das pessoas. Se dedique no objetivo de levar o Evangelho para que as pessoas elas sejam alcançadas. Alimente vidas. Façam propósitos que você tire do seu para abençoar os dos outros. Fiz um voto com uma irmã lá de Cuiabá. Nossa igreja abençoou por um tempo. Eu achei que tinha que abençoar mais um tempo. Eu mandei para ela a mensagem agora. Falei assim, olha, está aí na última bênção por enquanto, que foi o voto que eu fiz contigo. Entendeu? Então, não sei se Deus vai perdurar ou não, mas até aqui foi onde eu votei contigo e até aqui eu vim e cumpri. A pessoa agradeceu, um missionário. Daqui para frente, não sei. Entendeu? Pode ser que volte, pode ser que não volte, mas tudo é questão de compromisso.
Pois para este fim unicamente não foi dado o terceiro mandamento. Para o quê? Para que nós possamos ser fiéis naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos e como nós agimos. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela tua graça, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor seja conosco, nos oriente, nos guie, fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.